gente, bom dia! Iniciando aqui a nossa aula de matemática, ainda no módulo 2, lá no capítulo 6, falando sobre medidas, certo? Eu quero que vocês abram na página 173. Na página 173, nós temos uma revisão de tudo o que vimos nesse capítulo 6 de medidas. Então, vamos lá. Neste capítulo, nós estudamos medidas não padronizadas e padronizadas. As não padronizadas, medidas do palmo, medidas da jarda, que é da cabeça até a ponta do dedo, medidas do pé, medidas do passo, certo? Da polegada. Essas medidas, elas não são padronizadas. Por quê? Porque cada um tem a sua medida. Eu tenho a minha medida do meu polegar, que pode ser igual ao seu, mas também pode ser menor ou maior, certo? Então, por isso, essas medidas não são padronizadas. E vimos também as medidas padronizadas. Nós vimos o milímetro, que é aquele pedacinho que compõe os centímetros, né? Que é aquele pedacinho bem pequenininho, aquele tracinho da régua. Nós vimos o milímetro. E 10 milímetros equivale a 1 metro. E 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, todas essas são unidades de medida, certo? O metro, o centímetro e o milímetro são medidas padronizadas. Elas não vão mudar, ok? Vão ter sempre a mesma medida, certo? Então, eu quero agora que vocês resolvam, baseado nessa explicação que a gente acabou de ver, eu quero que vocês resolvam a questão 8 da página 172. Olha só, tentem resolver sozinhos para saber se vocês entenderam realmente todo o conteúdo deste capítulo, ok? E daqui a pouco a gente retorna para fazer a correção, tudo bem? Забуду и моя любимая моё, твоё имя и моя любимая моё. Oi, gente, voltando agora para corrigir a página 172. Olha só, vamos lá. Para representar ou desenhar objetos de nossa realidade, do tamanho real, nem sempre nós usamos o tamanho real. Nós podemos usar uma medida menor, certo? Para representar essa medida maior. Então, vamos prestar atenção. Observe a distância entre o ponto de ônibus e o hidrante, indicada por 7 centímetros. Olha só, gente, prestando atenção aqui. Nós temos o ponto de ônibus e o hidrante, certo? Antes de olhar para resolver o problema, vem aqui na legenda para você saber quem é quem na planta, né? Lembra que a gente estudou sobre isso? Então, vamos lá, olha só. Na legenda nós temos, esse é o ponto de ônibus, esse é o hidrante. O hidrante é como se fosse o registro de água, sabe? De água da população, que fica nas calçadas, certo? Algumas cidades não têm hidrantes, eu acho que a nossa não usa uma caixa assim parecida com a da Enel, né, da energia, certo? Então, o hidrante é isso aqui, olha, esse aqui vermelhinho. Nós temos a farmácia, olha, a farmácia aqui, e também temos a padaria, que fica aqui no final do quarteirão aqui, tá vendo? Do outro lado, olha só, certo? Então, e temos aqui a nossa calculadora que está sempre dando umas dicas. Aqui a dica que ela dá é que nesta imagem aqui, cada centímetro vai equivaler a 9 metros. Então, se você falar em 1 centímetro, aqui vai valer 9 metros. Se falar em 2 centímetros, vai valer 2 vezes 9, 18, ok? Então, você vai sempre multiplicar pela medida do metro que vale aqui, tá certo? Nessa planta aqui, no caso desse exercício aqui, ok? Então, vamos lá. Observe a distância entre o ponto de ônibus e o hidrante, indicada por 7 centímetros. Olha só, então, daqui do ponto de ônibus
para o hidrante dá 7 centímetros se você medir com a régua, ok? Tia, eu não tenho régua. Eu tenho isso aqui, olha, uma fita métrica. É a mesma coisa. É a mesma coisa, deixa eu mostrar para você, olha só. Aqui, ó, se eu medir aqui do comecinho 0, lembra que a gente sempre mede dele, né? E vai até aqui, olha, exatamente 7 centímetros, ok? Então, aqui deu 7 centímetros. Ele quer saber quanto vale a medida real. Se ele diz que a cada metro eu tenho 9 metros, então eu vou multiplicar o que eu tenho de 7 centímetros por 9 metros. No caso, ele tem 7 centímetros e vai multiplicar por 9 para dar a medida em metros, que vai dar 63. Como ele está pedindo em metros, eu finalizo aqui a conta com metros, ok? Então, 7 vezes 9 ou 9 vezes 7 vai dar igual a 63 metros. Ele pediu em metros, ok? Então, já que eu já sei que a distância real entre o ponto de ônibus e o hidrante é 63 metros, pois eu multipliquei pelo valor equivalente sendo metro, certo? Então, agora ele pede que você utilize uma régua, mas como eu já falei, se você não tem uma régua e tem uma fita métrica, ou tem um metro articulado, tem, sei lá, qualquer coisa que tenha a medida metro, centímetro, então você pode fazer essa medida, porque são medidas padronizadas. Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Olha, eu vou medir aqui com a fita métrica e vocês vão me acompanhando. Aqui, olha, é toda a linha azul que você tem que medir. Então, medindo a linha azul, tenho 1 centímetro aqui, olha, 1 centímetro. Depois, eu tenho mais 4, já tenho 5 centímetros. Daqui pra cá eu tenho 7, 7 mais 5, 12, né? E mais um aqui para atravessar a rua, então eu tenho 13 centímetros, gente. O que eu vou fazer com esses 13 centímetros? Eu vou multiplicar pela medida que ele me falou lá, que é 9. Cada metro, cada centímetro vale 9 metros. Então, se eu tenho 13 centímetros, eu vou multiplicar por 9 e vou encontrar 117 metros. Então, essa medida que ele pediu que você fizesse agora é de 117 metros, ok? Gente, olha só, essas medidas, elas são utilizadas em várias situações do nosso dia a dia, né? Para confeccionar roupas, o marceneiro que trabalha com móveis, enfim, nós usamos medidas até para separar espaços dentro da nossa casa, para saber aonde vai ficar tal móvel, se vai dar para colocar naquele lugar, certo?